a um pastor chamado Dave, de Londres. Foi ele que narrou essa história que eu vou ler aqui agora. Ele diz assim, é uma história extraordinária a que eu vou contar. Tudo começou há alguns anos, em uma igreja batista que se reúne no Palácio de Cristal, no sul de Londres. Estávamos chegando no final do culto dominical, quando um homem, grave isso, eu vou citar cada um dos que eu vou citar, 4 personagens aqui, mas quero que você preste bem atenção. Um homem se levantou em uma das fileiras de bancos, ergueu sua mão e perguntou, pastor, desculpe-me, será que eu poderia dar um rápido testemunho? Ele quer dar um testemunho, esse homem aqui. Olhei para o meu relógio e concordei dizendo, você tem 3 minutos. O homem logo começou com a sua história. Olha o que dizia o homem no testemunho. Mudei-me para cá há pouco tempo. Eu vivia em Sydney, essa cidade você vai ouvir eu falar algumas vezes, Sydney, na Austrália. Alguns meses estive lá visitando alguns parentes e fui passear na Rua George. Grava essa rua, Rua George, Sydney, na Austrália. Ela se estende do bairro comercial de Sydney até a área residencial chamada Rock. Um homem baixinho, não fala o nome dele, um homem baixinho, de aparência um pouco estranha, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja. Entregou-me um folheto e perguntou, desculpe, o senhor é salvo? Se morrer hoje à noite, o senhor irá para o céu? Fiquei perplexo com essas palavras, pois jamais alguém havia me perguntado uma coisa dessas. Agradeci polidamente pelo folheto. Mas na viagem de volta para Londres, eu me sentia bastante confuso com o episódio. Aquela pergunta ficou reverberando na cabeça dele. Entrei em contato com um amigo que, graças a Deus, é cristão, e esse amigo me conduziu a Cristo, dizia esse homem. Eu vejo a promessa, eu vejo um som de um vento, eu vejo línguas sobre o povo. Que som é esse? Dizia alguém curioso se achegando à porta. Que som de línguas é essa? Que eu nunca ouvi um culto desse. Depois que os crentes estão se reunindo, uns barulhos diferentes, o Jesus dele, depois que veio para a Galileia dos gentios, se cumpriu a profecia de Isaías, que o povo que andava na sombra da morte, viu uma grande luz. As coisas estão mudadas por aqui em Jerusalém, dizia alguém. Vou me chegar mais perto para ver que zoada é essa, que barulho é esse? É línguas repartidas como que de fogo. O Pai está dizendo, ainda nesse tempo eu vou surpreender a igreja do Senhor. Eu vou trazer revelação que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem. Porque estamos caminhando para os últimos dias da igreja na terra. E nesse tempo, além do avivamento prometido que virá, também virá Lamaxeredaia. O Senhor diz, enterrando os talentos escondidos, os covardes escondidos. Meu Pai está dizendo, eu estou buscando hoje mulheres em cavernas para devolver para o lugar, porque o Senhor diz, teu lugar não é na caverna, eu te chamei para uma grande obra.
Quando Paulo precisa de alguém para enviar aos filipenses, você sabe quem é que ele se lembra de primeira mão? Depois ele se lembra de Epafrodito e outros mais, mas de primeira mão ele se lembra de Timóteo. Por quê? Ele disse: estou precisando de um obreiro para pregar. Estou precisando de um obreiro para ensinar. Eu estou precisando de um obreiro que não pense primeiro em si, mas que pense primeiro na obra, no reino. E eu estou enviando, está lá escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Estou enviando para aí Timóteo. Porque Timóteo, ele era recomendável. Glória a Deus. Não sei se Deus está falando com você em alguma coisa. Porque, irmão, se o senhor não é recomendável, o que você está fazendo no ministério? A tendência do avivamento é criar uma consciência viva da corrupção interior que afasta completamente a autossuficiência e autoestima. Foi esse sentimento de indignação que esmagou a consciência de Pedro. Após a pesca milagrosa, quando Pedro viu a manifestação do poder divino, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. E os irmãos em Roma anelavam que o apóstolo Paulo pregasse em Roma e os fizesse uma visita e os exortasse. Mas por algum motivo, conforme Paulo diz no capítulo 15, versículo 23 da mesma carta, ele diz que por muitos anos desejou ir a Roma, mas por algum motivo foi impedido. Ele diz: mas agora eu não tenho mais impedimento. Mas neste contexto, neste interim dele ir ou não ir, surgiu um questionamento entre os irmãos em Roma. E o questionamento se torna muito abrangente. E a pergunta era: como o homem se chega a Deus e tem comunhão com Ele? Não havia quem esclarecesse. Os irmãos vão te convir que a carta que Paulo escreve, juntamente com o escrivão Tércio, ela abrange este relacionamento, esta aproximação e a salvação. Paulo é tão profundo que ele utiliza do contexto jurídico para esclarecer aos irmãos em Roma o relacionamento, o quanto a morte reinou. Ele mostra o poder do pecado e, consequentemente, a morte, e o poder da graça. A queda não vem de uma hora para outra. Primeiro começa porque você sentou no lugar errado. Depois você olhou para o lugar errado. A sua atenção foi dividida. E depois começa um processo de sonolência, onde você fica cambaleando de um lado para o outro. Seu pai está olhando para você e está dizendo: Deus, não deixe ele cair para fora. Deixa ele cair para dentro. O Cristo que nós servimos, Ele não ficou no túmulo. Ele não é morto. Ele não é impotente. Vale a pena trabalhar para Ele. Vale a pena de falar que Ele é maravilhoso, que Ele é incrível, que Ele está aqui conosco, que Ele está em nós, que Ele nos trouxe esperança, que Ele nos resgatou, que Ele nos amou, que Ele provou o seu amor para conosco. Aleluia! E nós somos felizes por pertencer a um Cristo poderoso como esse.